Graça e paz, irmãos. Bom, eu e a Bruna, quando nós decidimos namorar, começar a caminhar juntos, desde o início do nosso namoro, nós já tínhamos o propósito de estar nos casando, né? E no ano de 2013, nós conversamos e decidimos fazer um investimento para o nosso futuro. E esse investimento estava relacionado a uma casa ou a um apartamento. Nós conversamos e decidimos fazer um investimento, no caso, um apartamento que seria comprado na planta, pois assim, no tempo de construção desse apartamento, nós poderíamos estar planejando a nossa vida certinho para o futuro. Então, no ano de 2013, nós fomos atrás, começamos aí nos feirões da Caixa, começamos a buscar as oportunidades por isso, né, em rumo a esse propósito. E nós encontramos alguns lugares muito legais, muito interessantes, e um deles que chamou bastante a nossa atenção, fica próximo à igreja, próximo ao nosso trabalho, tudo assim abençoado mesmo por Deus, um valor bom, mas nós não tínhamos condições alguma. Na verdade, desde o início nós estávamos fazendo isso pela fé, porque nós não tínhamos condições. E quando nós chegamos para ver esse empreendimento, no dia que nós chegamos já tínhamos passado, visto, mas no dia que nós fomos lá para acertar as condições mesmo, na verdade nós não tínhamos condições, mas fomos lá para acertar as condições, e na mesma hora que estávamos lá, ainda não havia sido liberada a compra para você poder escolher o apartamento, o andar que você queria. No dia que estávamos lá, sem combinar nada, aconteceu a abertura para estar comprando os apartamentos, escolher o apartamento, o andar, o bloco certinho, e nós não sabíamos disso. E junto com essa abertura para estar fechando, escolhendo o apartamento, também a Caixa disponibilizou uma tabela, uma condição de financiamento, que é a chamada tabela Price, que não é utilizada pela Caixa, eles normalmente não fazem financiamento. E essa tabela chamada tabela Price é uma tabela em que a entrada do empreendimento é uma entrada menor. Então nós nos interessamos, começamos a fazer as simulações, e, enfim, Deus nos proveu todas as condições para estarmos adquirindo esse apartamento, e nós assinamos um contrato com a construtora e efetuamos a compra. Assim que nós efetuamos a compra, assinamos o contrato com a construtora, precisávamos esperar todos os trâmites legais com a Caixa, que é o banco que financiaria parte do empreendimento. Utilizamos fundos de garantia, os recursos que tínhamos, né? E passamos a planejar e aguardar assim o agente financiador nos chamar para assinar o contrato. Nesse tempo de estarmos aguardando, virou o ano para 2014 e nesse período a Caixa entrou em greve. Nessa greve com a Caixa começou a acontecer alterações de tabela, a tabela Price já não era mais vigente, e a tabela Price não sendo mais vigente, sobraram para nós algumas tabelas que nós não tínhamos condições de pagar a entrada, porque a entrada era um valor maior, ou seja, teríamos que desembolsar outro valor para entrarmos nessa tabela e nós não tínhamos condições. Então aí começaram as lutas, mais uma vez nós começamos a orar, começamos a buscar de Deus, né? E algo, irmãos, que não deixa a gente desanimar, que faz com que a gente permaneça, são os nossos votos com Deus, são os nossos propósitos com Deus. Todas as nossas coisas, desde o nosso namoro até tudo que Deus fez nas nossas vidas, nós fizemos em jejum, em oração, buscando a Deus. Muitas vezes nós fazíamos propósitos de jejum e de oração, e nós vínhamos aos cultos de sexta-feira nesse propósito, determinávamos as sextas-feiras em que estaríamos jejuando e orávamos no altar. Então essas coisas, e desde o início, tudo que Deus fez, isso nos dava segurança na hora da luta, no momento da situação difícil. Então nós prosseguimos com fé, com bastante conselho. Tudo que nós fazíamos, na verdade, nós éramos assistidos pelo pastor João, pela pastora Ana Maria, pela nossa família. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, e hesitamos em pedir conselho de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa mais velha, né? Na verdade, nós temos que pedir conselho de pessoas que são abençoadoras
que estão na nossa vida para nos abençoar, porque a Bíblia diz em Provérbios que na multidão de conselhos há segurança. Então nós tínhamos essa segurança e nós prosseguimos. E em 2014, a tabela que ficou para nós realmente foi uma tabela diferente, a tabela SAC. E Deus também nos proveu o dinheiro que precisávamos pagar para a construtora da diferença. Eles facilitaram essa forma de pagamento, para que pudéssemos estar pagando. Deus nos abençoou, nós pagamos. E afinal ficamos nessa tabela SAC, que na verdade é uma tabela muito melhor do que a Price, porque a tabela Price paga-se mais juros no início, as parcelas são constantes. Já na tabela SAC a entrada é maior, mas as parcelas são decrescentes, paga-se juros, mas a amortização da dívida é maior. Então Deus nos abençoou até nisso. Aquilo que nós achávamos que era uma dificuldade, que era uma luta, na verdade era Deus movendo para nos preparar o melhor. E assim prosseguimos, fizemos o projeto de vida de 2014 e sempre quando nós fazemos o nosso projeto de vida, nós fazemos um projeto individual para cada um de nós. Fazíamos, né? Agora fazemos um para nós dois. E antes a gente fazia esse projeto individual e um projeto em conjunto. E nesse projeto em conjunto nós já começamos a colocar as coisas do apartamento, as coisas que nós queríamos, as coisas que nós desejávamos, né? E pedimos algo que o pastor disse que era para pedir coisas com inteligência. Então nós pedimos para Deus que Deus nos levasse a lugares, Deus nos mostrasse lugares para que pudéssemos adquirir as coisas do apartamento. E no ano de 2014 era um sonho da Bruna, um sonho nosso. Deus nos preparou os móveis planejados de todo o apartamento, algo que para nós o nosso orçamento já estava apertado por termos comprado o apartamento, mas Deus nos proveu de onde nós não tínhamos. Deus fez de uma forma que nós conseguimos adquirir todos os móveis do nosso apartamento e assim nós fomos crescendo e sendo abençoados. Em fevereiro de 2014 nós assinamos com a Caixa e começou assim a construção do nosso apartamento. E desde então Deus vem nos abençoando, Deus vem nos suprindo em todas as coisas. E nós prosseguimos durante a construção do apartamento, nós fizemos alguns atos proféticos, fomos lá e ungimos o local da construção, né? Acho que até as pessoas que guardavam a obra, sempre nós passávamos lá, orávamos no local, ungíamos. Certa vez eu lembro que a pastora ela deu o arroz para jogarmos, como se estivéssemos semeando. A gente guardou esse arroz, levamos lá e semeamos lá. E tanto é que as obras se adiantaram, a obra se concluiu antes do prazo previsto para a conclusão. E nesse período nós fomos planejando o nosso casamento e fizemos uma lista dos móveis, de todas as coisas que nós necessitávamos para o apartamento, para estar pronto quando nós fôssemos morar. E Deus nos abençoou, pessoas da nossa família nos abençoou, irmãos nos abençoaram com quantias em dinheiro. E essa lista que nós fizemos, e fizemos um propósito de jejum e de oração nos cultos de sexta-feira, apresentávamos a Deus em oração no altar. E Deus, dia após dia, mês após mês, foi nos acrescentando todas essas coisas, né? E então chegou perto da conclusão da obra, nós marcamos o nosso casamento, mas nós ainda não tínhamos condições para a festa, que é algo que era um sonho da Bruna. Bom, irmãos, como o Thiago disse, era um sonho meu fazer a festa do casamento. Então, quando a gente começou a planejar o casamento, a gente foi até o pastor, conversamos e a gente sentou pensando, né, talvez com a condição que a gente estava do apartamento, todas as despesas, que era melhor não fazer a festa. Então a gente pesquisou, fomos em vários lugares, vários salões, fomos pesquisar e cada vez que eu voltava feliz, porque eu estava imaginando a festa ali, mas daí quando a gente colocava na ponta do lápis, eu ficava desapontada, porque não tinha condição. E nessa procura toda a gente voltamos de novo a orar, a buscar de Deus, a jejuar juntos para saber o que fazer, né? Se faria festa ou não faria festa.
A gente ficou nessa dúvida. E o que aconteceu foi que Deus trouxe até nós um conhecido da Regina e a gente foi até o lugar e quando a gente chegou, a gente foi passando tudo o que a gente queria e ali ele fez o valor pra gente do buffet, o valor do salão e o valor da decoração. No momento assim a gente ficou até assustado, porque é um valor que dos outros lugares que a gente foi é uma diferença muito grande. Então ali a gente viu a mão de Deus, né, dentro disso e ficamos felizes, eu fiquei muito feliz. Aí eu comecei a sonhar mais e a gente foi procurando, fomos fazendo todos os preparativos. Dentro dos preparativos do casamento a gente viu que são muitos gastos, né? Decoração, o buffet, e aí tinha o vestido, tinha outras coisas que são detalhes, né? Que vai encarecendo. Então a gente foi reduzindo os nossos gastos, diminuímos muito os gastos e ficamos ali naquela apreensão, né? Apreensivos com medo de não conseguir pagar. Então veio a renovação do projeto de vida do ano passado e eu estava no altar e o pastor virou para mim e disse que não era para a gente se preocupar, que Deus estaria suprindo tudo, que Ele ia nos dar tudo. Então ele trouxe, imediatamente Deus colocou paz no meu coração e eu fiquei mais calma, mais feliz e foi o que aconteceu. Chegamos na data do casamento e onde Deus supriu tudo que eu imaginei, tudo que eu sonhei, eu pude realizar com a ajuda de família, de amigos. Deus nos abençoou com tudo que eu imaginava, até além do que eu imaginava. Tudo eu ganhei, em questão dos móveis de apartamento, a gente ganhou tudo, a festa praticamente também, porque foi Deus que deu, e as outras coisas que a gente queria, o carro, o vestido, tudo foi Deus que deu pra gente, tudo Deus deu, e nós estamos muito felizes com isso. E dentro desses gastos, a gente também queria planejar uma lua de mel, né? A gente queria ir viajar num lugar diferente, a gente queria algo diferente. E nisso a gente começou a pesquisar também. Pesquisamos em vários lugares e ficava tudo muito caro, então a gente começou a pesquisar e a gente falou, vamos deixar mais para perto então, até que a gente foi num outro lugar e caiu pela metade do preço a viagem, aonde a gente foi e conseguiu fazer a viagem que a gente tanto queria. E Deus supriu tudo no nosso casamento, no nosso apartamento, na nossa vida. Queria deixar para os irmãos um versículo que é no livro de Salmos, capítulo 84, versículo 11, que diz que o Senhor Deus é só o escudo da graça e glória, não nega bem algum aos que vivem corretamente. Então creia que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.